Quais as suas principais ideias para uma reforma tributária no país? Reforma tributária é a vacina econômica para o Brasil. Quer salvar o Brasil da fome, da miséria e da desigualdade, quer gerar emprego, faz a reforma tributária. Há 30 anos eu dou aula e falo de reforma tributária no Brasil. E há 30 anos todos os presidentes tentam e não conseguem aprovar a reforma tributária. Pela primeira vez, eu acompanho isso. E os tributaristas, quem estiver nos assistindo, vão concordar comigo. Pela primeira vez, nós conseguimos a unanimidade de todos os secretários de Fazenda dos estados. Secretário de Fazenda de São Paulo, secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, todos eles sentaram e falaram, não, tudo bem. A reforma tributária é uma necessidade nacional. Alguns estados vão perder aqui e ali, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Vamos criar um fundo para compensar esses estados. São os estados que estão ganhando muito que vão compensar os outros estados, então não sai do governo federal. E com isso o governo federal concorda e vamos aprovar a reforma tributária. Sabe qual é a notícia boa? Que nós estamos há 2 anos falando da reforma tributária, ela está pronta para ser votada Eu na acho CCJ. muito esquisito nós aqui que estamos nessa sala irmos ali no mercado comprar um shampoo e a gente pagar a mesma quantidade de imposto que o cara que tá passando sufoco ali no Capão Redondo. Bingo. Como é que a gente... Isso aí, porra, pra mudar isso, cara... Cara, não é só coragem, precisa de muita coisa. Essa é a reforma, aí lembrei do que nós estávamos falando, que esse é o ponto principal. Essa é a reforma que já está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Há mais de 2 anos que ela vem sendo tratada e ela está praticamente fechada. Ela só não aprova... É isso, ela tributa menos o consumo. Porque é o seguinte, o pobre, a pessoa que tem menos condições, ela gasta mais com compra do que com serviços. Sim. Ela não tem dinheiro para pagar pelo serviço, pelo, sei lá, conserto do ar-condicionado que ela nem tem. Né? O rico tem. Então, ela vai no supermercado e ela consome. Obrigado, cara. Ela vai na loja lá e ela parcela uma roupinha para o seu filho. Então, ela consome. E no Brasil... Me dá uma de verdade aí, cara. Pô, o cara tá me dando água, pô, tá de sacanagem. Ah, tudo bem, continua, desculpa. Bom, para mim é só água mesmo. Já pensou? O Igor soltar minha língua aqui? Eu já não bebo, então não posso nem pensar. Começar aqui no programa ia ser um vexame. Então, a reforma tributária, ela fala o seguinte, vamos tributar menos o consumo e vamos tributar mais os serviços. Porque aí o rico, proporcionalmente, vai pagar mais imposto que o pobre. Porque o desempregado paga hoje pelo preço dos produtos no supermercado a mesma coisa que eu como senadora. E mais, essa reforma, inclusive, fala que quem tem conta do Cade Único, quem tem o cartãozinho do Auxílio Brasil, ele vai no supermercado e é um sistema fechado, todo seguro, ele depois vai ter um retorno pequenininho dos valores do imposto diferente. Quer dizer, ele vai... Para aquilo que ele comprou no supermercado, o imposto para ele é 0. Para mim, não. Para você, não. Mas para ele, sim. Então, no final do mês, ele vai receber R$15, R$20, que é o retorno do imposto que ele deixou lá no supermercado, mas vai engordar um pouquinho. Afinal, R$20, R$25 já é 5 quilos de arroz. Então, né? Então, quer dizer, é algo considerável. Estou chutando valores porque a gente ainda não tem esse cálculo na mão. Então, essa reforma tributária só não saiu do papel, Igor, porque realmente o ministro da Fazenda não quis essa reforma. Ele queria a reforma do imposto de renda, não queria a reforma... Essa reforma que estava no Congresso. Porque o que era a reforma do imposto de renda? Lá, na 4ª fase, era a recriação do imposto digital, lá da CPMF. Que todo mundo já sabe o que é. Então, diante disso, não passou. O que a gente pode fazer? Pô, criar imposto é antiquado já, né? Chega, né? São 66 no Brasil, né? Já tem bastante imposto. A gente precisa só fazer... Isso é outra coisa. Direito, né? Essa reforma tributária une impostos. Ela diminui impostos em nesse tipo de imposto, que é o imposto sobre consumos, ela reduz praticamente a 3. Ela unifica os impostos federais, PIS, COFINS. Aqui embaixo, ela unifica o ICMS, que todo mundo agora já sabe por conta da gasolina o que é ICMS, e o ISS, que é o imposto que o município arrecada. E ela deixa só o imposto de importação e o imposto seletivo. É o imposto do pecado. Agora, ninguém vai gostar do que eu vou falar. Ah, o cara da bebida alcoólica. Da bebida, não sei por que chamam do pecado, mas enfim. Do cigarro, olha, já que não é uma coisa essencial, vamos pagar um pouquinho mais de imposto para o cigarro, para a bebida, mas não me xinguem não, viu? Estou dizendo que está na lei, que está na reforma lá. A reforma tributária, ela tem que ser neutra. Ou seja, eu não posso... isentar imposto para os mais pobres e sobrecarregar o setor de bens, serviços e indústria. Porque se eu também
sobrecarregar a indústria que já paga muito imposto, o comerciante que já paga muito imposto, o prestador de serviços que paga muito imposto, se eu sobrecarregar, isso vem no efeito rebote. Ele vai transferir isso para onde? Para o consumidor. Sim. Ele vai falar, eu não vou pagar esse imposto sozinho, o Igor vai dividir. Aliás, vou jogar tudo para o Igor pagar, tudo para a Simone pagar. Então, a forma de compensar um pouco, não é, acho que é muita coisa, nós não sabemos ainda como é que está, não está fechado, seria aumentar um ou outro tipo de imposto considerado assim, supérfluo. Quem pode pagar por um uísque, pode pagar um pouquinho mais, R$1 a mais na dose, enfim, ou no litro, sei lá, R$20 a mais um litro, a depender do valor do preço do uísque, que eu não faço a mínima ideia quanto é que tá, mas enfim, né? Então, dentro desse aspecto, é nesse sentido, porque senão eu vou acabar sobrecarregando essa reforma tributária, você está falando que ela está pronta faz uns 2 anos, mas é pronta? Nós estamos discutindo há 2 anos, mas ela já está pronta agora. Pronta porque é o seguinte, era para ser pautada era para ser discutido e votado na CCJ, do Senado, colocou, tirou. Por quê? Porque havia sempre assim, não é isso que nós queremos. Então, a gente não sabe, houve sinal lá do Ministério da Fazenda, de onde vieram esses recados, ou algum lobby que foi feito, mas ela está pronta para ser votada na CCJ. Sim. Porque qual é a parada que vocês gostam de dizer? Qual é a parada? É o seguinte, fazer mais ou menos como foram feitos com as outras reformas. Como eu presidi a comissão, eu sei o jeito de fazer as coisas de forma dentro da lei. Qual é o jeito da gente ter essa reforma nos primeiros 6 meses do próximo governo? E se nós não votarmos nos primeiros 6 meses, acho que não vota mais. É a gente já quebrar uma perna. Todo projeto que envolve emenda da Constituição, alterar a Constituição, e essa reforma mexe na Constituição, ela precisa ter a aquiescência das 2 casas. O Senado e a Câmara têm que concordar com o que está ali. Então, qual que era a ideia? Tira do Senado agora até o final do ano. Então, dia 2 de outubro acaba a eleição, segundo turno, não sei o dia que vai ser, 20? 22? Enfim, nem sei, mas que dia que vai ser o segundo turno? Já? Dia 15? Não. Bom, a gente deixa essa... enfim, É no segundo turno. No segundo turno, acabou. Também não sei. Você tem ali pelo menos 60 dias do Congresso Nacional trabalhando. Então, qual que é a ideia? Eu viro o presidente da República, eu chego lá e falo assim agora, com o poder da caneta, da soberania popular, vocês têm 60 dias, votem no Senado. O Senado vota. Quando vira o ano que vem, em janeiro, manda para a Câmara. Então, a Câmara já vai pegar uma reforma, que já saiu de uma perna, de um braço. Ela vai trabalhar em 3, 4 meses. Se ela fizer algumas alterações pequenas, porque ela já sabe mais ou menos como é que é, porque essa reforma ela é fruto já hoje de 2 PECs. Uma que veio da Câmara ou que veio do Senado. Então, já foi juntada, a PEC 45 com a 110, nós já juntamos. Volta para a Câmara trabalha lá 4 meses, vem para o Senado apenas para falar, não, está tudo bem, vamos ratificar, vamos concordar com as alterações que foram feitas na Câmara, aprova a Quem reforma. articula isso é o presidente. É o presidente, é o governo, ele tem que mostrar que quer. Tá, entendi. Já tão difícil, imagina se o governo não mostrar boa vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.